Vamos reiniciar, né, as atividades depois das férias. Como os capítulos são muito longos, né, Em Busca da Verdade, de Encontro com a Paz e a Saúde, eu pensei em a gente reiniciar pelo Em Busca da Verdade, que daí tem alguns conceitos que a gente pode dar uma revisada também, e queria ouvir de vocês, né, o que vocês entenderam da leitura, que é longa, né, e cheia de nuances, cheia de conceitos. A Joana vai retomar alguns conceitos do Jung, né, de criança maltratada, da sombra, da persona, conceito de individuação. O que vocês imaginam assim? Ela traz de novo aquele conceito de vida, né, de como que a gente vem encarando essa coisa de lidar com a morte, de como a gente vem encarando a nossa vivência aqui na Terra, com o nosso ego, sempre buscando algo maior, mesmo sem a gente saber direito como conquistar isso, às vezes nos embrenhando em ilusões, né? E isso todo dia, seja com um prazer, seja com uma fantasia muito exacerbada, que o ego fica inflado, e se esquecendo um pouquinho do si verdadeiro, que o Jung vai denominar de self, né? Alguém sabe denominar, como é que vocês explicariam o que é o self com base com o que a Joana vem falando nesses seminários? O self, segundo a Joana, acredito que ela coloque como espírito imortal, né? Uhum. Que supera o corpo, né? Vem antes do corpo e permanece depois do corpo. E ela fazendo esse paralelo com Jung, eu acho que ela entende dessa forma, explica dessa forma, né? Certo. Mais alguém? Então, sim, o Jung ele não vai usar nesses termos, né? Mas sim, o self equivale ao espírito, e isso significa que ele é o nosso ser divino, vamos dizer, quando Jesus fala vós sois deuses, né? Não é o nosso ego, não é o nosso complexo de consciência que acha que está aprendendo a realidade, né? Mas sim é o espírito imortal. É muito difícil a gente conseguir acessar o nosso self, justamente porque nós chegamos aqui, nesse planeta, né, de provas e expiações, onde Deus, a atmosfera é muito densa, onde nós chegamos imaturos, ingênuos, e os nossos pais vêm com neuroses que nos lembram outras vidas, às quais a gente não tem acesso, né? E aquilo acaba provocando um conflito. Mas dentro desse conflito, desse sofrimento, há um convite para um trabalho a ser realizado, né? Joana de Ângeles vai falar de uma lei que existe na nossa vida, que é da impermanência, que os budistas vão falar muito bem, né? Quando a gente consegue entender que depois de um conflito, depois de uma desacomodação, vem algo, né, superior, nós entendemos como é que um átomo, em determinado momento, ele vai ser um ser celestial, vai ser um avatar, como um Cristo da vida. Então, como tudo está em constante aperfeiçoamento, até o nosso primitivismo, que, segundo a Joana, faz um pouco mais de 10 mil anos que a gente está adquirindo uma consciência um pouco mais racional, né? Um pouco mais filosófica, com alguns raros exemplos de artistas, de devotados, de missionários que nos servem de exemplo, como São Francisco de Assis. Ou seja, muitos poucos. A maioria de nós se assemelha até uma era mais primária, assim, em que de reações, de complexos, ou seja, eu sou tomada pela minha ira, eu sou tomada, né, por uma emoção, uma sensação muito que eu acho boa, mas na verdade às vezes está me cegando, né? Então, essa dificuldade de acessar o self é muito natural e é esperada, né? Mas sim, o self seria aquele nosso ser que é total, que é integral, que realmente está aqui a serviço do ego, ou deve ser o padrão, e não o contrário, né? Porque a gente está numa sociedade, nós sabemos que está neurotizada, está um pouco maníaca, né? E muito cheia de si, muito racionalista, e isso nos permite com que hajam muitas fugas espetaculares da realidade. Então, a gente pode, ou, por exemplo, optar por drogas, ou pode optar por paixões asselvajadas, ou optar por viagens e viagens e viagens,
ou até mesmo pode até entrar em cursos de imersão, mas aquilo ser mais uma fuga do que um autoencontro sincero, né? Então, isso tudo nos afasta cada vez mais do self, desse ser espiritual, e vai nos deixando indivíduos neuróticos. Porque para Jung, né, a neurose ela é essa libido que está ali estancada, que não está a serviço desse processo que a gente sabe que é impermanente, e ela vai criando pontos, né, mais adoecidos em que o indivíduo fica ali sem conseguir sair, como se fosse uma roda de samsara, né? Então, quando ele fala de self, a gente pensa sim no ser total, o ser real, o ser que tem as suas tendências sim a resolver. Todos nós temos aquele nosso lado mais frágil. Alguns de nós o nosso lado mais impulsivo, mais agressivo, mais borderline, mais passional ou mais agitado, seja o nosso lado fraquinho. Geralmente ele diz respeito, a Joana vai nos falar daquelas coisas que a gente fez não tão boas em outras vidas pregressas, e elas estão aí como imprint no nosso perispírito, mostrando, ó, tu fez isso como um hábito, agora vem como um sintoma. E daí eu penso, mas eu já estou tão esclarecida, já li tanto, me analisei tanto, por que eu não consigo, né, vencer essa tendência que eu tenho? Então, como lidar? Em primeiro lugar, suportar. Vocês já se deram conta como é difícil suportar uma coisa com dignidade? Porque quando a gente está em sofrimento real, não o sofrimento que a gente diz que está sofrendo e sabe lidar, né? Mas sofrimento de se sentir num beco sem saída, se sentir inseguro, muitas vezes amedrontado, que o medo é muito natural, né? Desses processos atávicos, ou seja, que ainda estão muito ligados no nosso ser primitivo. A gente realmente, às vezes, perde nossas estruturas e se deixa levar por esses complexos de consciência. Então, por isso que é muito importante a gente partir da onde a gente está. Porque, às vezes, eu tenho uma ideia minha, que realmente tem um lado meu que é muito legal, que é aquele lado, geralmente, que a persona mostra, né? Que é eu querida com as pessoas, ou né, falando com um amigo distante. Aquele lado, realmente, ele não é o mesmo lado que está ali aleijadinho, doentinho, precisando de um cuidado. É difícil, muitas vezes, para eu admitir que a mesma pessoa que tem isso tão legal tem um lado também extremamente embrutecido, extremamente ainda precisando de limites, mal educado, e que precisa de um olhar piedoso de nós mesmos. Porque, senão, se a gente acredita que realmente está, né, arrasando, que está tudo de bom, que agora sim estou me individuando, a tendência é se afastar. E tudo que a gente reprime, né, vai voltar de alguma maneira, porque a vida exige esse movimento constante, né? E quando a gente fala de sombra, o que vem à mente de vocês? A sombra é tudo aquilo que eu não percebo, que eu não enxergo. Né? Não necessariamente o que é de ruim ou não, mas é aquilo que eu não consigo assimilar, né, e encarar de frente. Sim. A sombra, como o próprio nome diz, né, ele está na escuridão, ela está realmente... Se eu sou um foco de luz e eu estou virada para cá, tem algo que está na escuridão. E se eu olhar para cá, algo também vai ficar na escuridão. Então, o ego, esse foco de luz, ele não é permanente também. Por isso que algumas, né, linhas psicanalíticas falam, tem um ego forte, tem um ego fragilizado, que tem mais tendência a psicotizar, né, a deixar e romper esses conteúdos do inconsciente. E a sombra, a grande questão dela é que ela possui, né, alguns desses elementos não tão grandiosos a meu respeito, né? Porque a gente tem uma tendência que é muito positiva nossa, em certo aspecto, é de ver o lado positivo das coisas. Então, geralmente, se eu tenho um trauma muito grande, às vezes eu me esqueço, né? Às vezes eu passo por um grande estresse, o próprio organismo regula para que aquilo seja esquecido, ou que seja de forma mais branda, né? Enfim, várias situações da nossa vida que foram difíceis e que depois, quando passa, como diz o ditado, a gente ri, a gente dá risada, né? Porque é a nossa tendência, até para poder, como diz a Joana, usar essas bengalas psicológicas, e não só num termo pejorativo, né?
porque a gente nunca sabe qual é o defeito que sustenta o nosso castelo. Então, realmente, existem algumas coisas que a gente cria nesse desenvolvimento que são fantasias, que até eu estar preparado para lidar com esse meu eu, né, tão grandioso e sombrio, muitas vezes, para mim mesmo, eu preciso contar umas histórias para mim mesma. E ali eu vou. Né? E até eu me sentir bem a ponto de, título do livro, Em Busca da Verdade, né? Continuar a minha peregrinação de procurar aquilo que vai me deixar feliz, porque a Joana vai falar que a verdade liberta e dá alegria, né? A sombra, no caso, ela seria o contrário da persona? A sombra, ela não chega assim a ser o contrário diametralmente oposto, né? Porque são duas coisas diferentes. A persona é a forma como eu me vejo, né? Ela pode ser, sim, o contrário. Eu posso ter conteúdos que são tão apavorantes para mim e que eu faço o oposto muitas vezes. Mas a sensação, a Joana frisa muito a sensação que tu tens, né? Às vezes tem pessoas que são muito polidas, inteligentes, bem vestidas, e algo em mim me dá um medo quando eu estou falando com aquela pessoa, como se algum sistema de alarme me mostrasse, ainda mais se eu sou mais sensível, que ali eu tenho que me cuidar, que eu não posso confiar. Ou sinto até uma certa, né, uma certa assim, um receio, apesar da pessoa se mostrar de uma forma que é o contrário, né? Então a sombra mas eu nunca sei o que é, o que está acontecendo, ou eu tenho noção, eu tenho uma percepção do que ela é e posso me trabalhar. Ela Sim. me vem à tona, isso? Um dos processos, né, se ela não vier de forma consciente, ela vai vir de forma inconsciente. Entende? Porque eu posso aparecer nos meus sonhos a sombra. Pode aparecer em coisas que eu faço que eu não me dou conta, ou que eu acho que eu sou de um jeito e todo mundo nota o contrário, né? É a sombra atuando. Se eu me dou conta, porque para a visão do Jung e para a visão da Joana não existe o conceito de mal e bem é relativo. A gente conceitua que o que está inconsciente pode ser mal, porque aquilo me toma. Ou seja, o cavalo toma conta do cavaleiro. Então, se eu estou descontrolada, eu vou fazer mal, conscientemente ou não, né? Se eu me recuso a trabalhar a minha sombra, eu posso sim me constelar no universo de persona, ficar totalmente a serviço do mundo e realmente gastar uma encarnação com uma neurose, porque eu vou ficando cada vez mais neurótico, né? Ou até psicótico. Então, a persona, sim, ela pode ser, por um lado, vamos dizer, vista como um oposto, porque é como se fosse um eu falso e um eu que também é verdadeiro, porque nós somos também a sombra, né? Mas tem outros elementos que nos constituem. Então, mas a ideia, sim, é que eu consiga acessar e trabalhar essa sombra. Um dos processos da individuação é esse, e por isso que é tão doloroso, porque sempre E trabalhar. eu me perceber e trabalhar. Porque toda vez que eu acesso a sombra, claro, pode ser para um aspecto positivo, alguma tendência nobre, mas geralmente são coisas que a gente, né, não quer ver. Então, quando eu percebo isso, me dói no ego. É visto como uma dor para o ego. E esse processo de conflito, porque é no conflito que está, né, o nosso crescimento, em que eu vou conseguindo entrar em acessar e aumentar minha consciência. Né? Pode falar. Posso falar? Não, tu foi falando aí, pode ser uma coisa que não seja negativa. A sombra pode ser algo positivo? Sim. Mas por que eu não quero ver? Porque às vezes eu não consigo ver. Como eu sou um ser, imagine só você, que nós somos seres que um dia vamos ser anjos. Uhum. Nós vamos ser avatares como Cristo, que demorou 1000 anos para encarnar na Terra e que foi coautor do planeta. Olha isso, né, gente? Tudo aquilo que eu achava que eu tinha dificuldade no colégio, um dia eu vou saber isso e muito mais. E outras coisas que, conforme a gente vai evoluindo, a Joana fala, a gente vai ficando com mais curiosidade para saber como é que são os mecanismos da vida. Então, a gente vai desenvolvendo isso sem cessar. Então, tem muitas coisas minhas, meu vir a ser, que eu nem imagino. Coisas que, inclusive, eu vou precisar de outro organismo para poder exercitar, que esse organismo nosso é muito precário ainda, né? Ele está condizente com o nosso estágio evolutivo.
Então, a sombra também tem aspectos bons. Ou, às vezes, eu posso ser uma pessoa extremamente inteligente, com potencial bom, mas na parábola dos talentos, né? Fiquei com medinho do mundo e enterrei, porque eu estava, sei lá... Também pode ser porque eu escondo, porque isso requer muita responsabilidade. Exato, é. É uma ilusão, na verdade, né? Sim. Porque, na verdade, eu acabo me tornando uma pessoa que se prejudica mais e que vai fazer um caminho mais difícil. Porque Jesus falou, meu jugo é suave. Então, a gente que tem a tendência de aumentar a nossa carga, né? Até, às vezes, por culpa de outras encarnações. Não nos achamos merecedores, né? Então, é importante ir se analisando, né? Eu acho que agora até já entrou mais ou menos na resposta que eu queria, mas eu queria um pouquinho mais assim. Eu tenho comigo, não sei de onde é que eu tirei das leituras, de que na sombra também existe toda a criatividade. Bem isso, eu queria que me desse assim um pouquinho mais de esclarecimento quanto a isso. Eu até procurei nas minhas anotações, mas eu tenho registrado comigo que, sim, que a sombra também tem aspectos positivos e, principalmente, a criatividade do ser. Pode ser, geralmente sim, né? A gente sabe que toda pessoa ela tem um correspondente no inconsciente, né? Que o Jung vai dizer que a mulher tem um ânimos, que seria um elemento masculino de Yang, né? E o homem vai ter o elemento Yin, que é uma ânima, que é uma mulher, que pode ser uma mulher sensível ou uma histérica, né? E eu posso ter um homem muito brabo, muito mal-humorado, ranzinza e impositivo, como pode ser alguém extremamente daí criativo nesse aspecto. Criativo, produtivo, sem ferir ninguém, né? Consegue se comunicar muito bem. Então, a ideia é que, conforme a gente trabalha esses aspectos do nosso inconsciente, que é sombra, vai liberando essa energia que estava a serviço de alguma outra coisa, ou de alguma fantasia, ou até alguns complexos, né? Meu pai dizia na infância que eu não era boa em matemática, ou seja lá o que for, eu fico com aquilo a vida inteira, achando que eu sou ruim, numa coisa que, na verdade, se eu parasse para olhar e vencesse o medo, eu descobriria que eu tenho até facilidade. E daí eu acho que entra a criança maltratada, né? Que eu não coloquei aqui, mas que a Joana vai falar, que é essa criança ferida, né? Que outros falam, que tem muito relação também com ideias, arquétipos, né? Ideias primordiais que surgiram na infância, seja pelo ambiente, a mesologia, seja pela carga genética que eu tenho ali, por aquela história familiar. Então, muitas coisas podem ser, né? Que estão trancando a minha criatividade. O reprimido sempre está na sombra. O reprimido sempre está na sombra. Mais alguma coisa de sombra, gente? Hoje eu estava lendo um capítulo daquele Passagem do Meio, não sei se vocês já leram, é um livro interessante, e fala justamente sobre isso. E o autor trata justamente sobre isso, da criatividade, mostrando, por exemplo, como é que a Frida, o Hemingway, Van Gogh, pessoas tremendamente conflitadas, etc., assim, psiquicamente, vamos dizer assim, o quanto que a obra deles era a tentativa dessa criatividade ser conduzida para algum lugar para poder dar o suspiro de vida, né? Assim, foi bem interessante. O Dostoiévski também, acho que a Joana vai citar, que, na verdade, claro que quanto mais consciente uma criatura é da sua realidade espiritual, mais ela sofre, né? Condensada num tempo, numa época e num corpo que é limitado. E o espírito ele vai estar também restrito a essas fraquezas, essas delimitações, né? Então, vocês imaginem espíritos mais evoluídos até, assim, que têm uma atividade mental mais ativa, né? Tem uma sensibilidade maior. Então, tem pessoas que, se entrarem em conflito numa região bárbara e conviverem com pessoas muito brutalizadas, não vão sentir tanto. Mas aí tu pega uma alma sensível assim, ela
quase sucumbe, né? Não por ser frágil, mas por ser muito sensível e captar aquilo naquela estrutura física sensível. Há um conflito, geram, né? Então, nesse sentido, assim, a natureza, a alquimia fala, a natureza, ela se serve dela mesma, ela se cura através dela. Muitas vezes aquilo que a gente está lidando, a gente pode ajudar uma outra pessoa a lidar até por uma questão química, né? Houve uma mudança intensa e verdadeira dentro de ti, então quando tu fala, aquilo passa com propriedade. Não foram as palavras que tu usou, mas o que tu emitiu. Porque o contrário também é verdadeiro. A Joana vai falar, assim como tem aquele que a gente convive ou não sabe o que sente que é tão ruim, tem pessoas que são esses que ela vai falar que atingiram um pensamento cósmico, que é muito raro, que são muitas vezes os gênios, quando conseguem atuar com a sua criatividade, com a sua arte, com alguma via de expressão que vieram fazer. O fato de estarem presentes gera alegria, gera uma energia, um perfume. Muitas vezes exalam aquele perfume da caridade, muitos deles, né? Então isso já faz um ambiente, né? A gente sente isso. Então, quando a gente fala em ego ou complexo do eu, o que vocês pensam? Assim, alguém tem alguma ideia do que seja, do que a gente vem falando? O ego como uma estrutura que me viabiliza o contato exterior, né? E através dele eu faço essas relações exteriores. Eu tenho, do ponto de vista social, né? E do ponto de vista de adaptação, de desenvolvimento. Né? Sim. Mais alguém? Exatamente por ser esse que estabelece a relação, né, com o aqui e agora, ele é carregado de tudo aquilo que lhe dá prazer, a busca dele sempre constante, né, de estar feliz, de sentir prazer, e por isso que ele vai meio que suplantando toda a leitura do que ele é realmente do self, vai meio que abafando no sentido dessa busca de uma felicidade plena nesse aqui e agora. Né? Então, sim, ele é um complexo, né? Ele existe, ele é útil, sim, ele serve para nos melhorarmos, né? Inclusive, é uma conquista nossa, teu ego, que é o centro da consciência. A razão, a elucubração, as fantasias são uma conquista daquele homem primitivo para um homem racional, um homem filosófico, tecnológicos. Depois, na sequência, a Joana vai usar esse termo, né? Que é um homem que pode ser virtual. Há um salto quântico, né? Para a gente conseguir ter um ego. Porque se eu tenho uma ideia de ego, de consciência, eu também vou ter uma ideia de individualidade, de sensações. Eu vou começar a raciocinar por que eu estou sentindo frio, por que eu estou sentindo fome. Né? Começa ali com os movimentos da lua, do sol, a natureza. Tem o externo, tem o interno. Né? Se eu estou indiferenciada, eu acho que é tudo a mesma coisa. Então, sim, o ego. E também, como foi falado, ele acaba, muitas das vezes, a gente acaba utilizando ele como centro de tudo. E daí os exageros, né? Porque, então, se eu acho que toda a realidade externa parte do meu ponto de vista, no mínimo, um egocentrismo, né? Que é aquele momento, então, que é o momento que a gente vive atualmente, em que o homem pensa só nele. O homem, quando digo o homem, é o homem raça, né? Pensa só nele, polui, então, a natureza, inunda os rios com tudo que é poluição, metais pesados, que é só adquirir mais dinheiro. Eu penso no bem-estar da minha prole e vejo como algo natural. E penso que o que importa é o meu país, é o meu time, é o meu marido, minha esposa, meu filho ser melhor. É tudo meu. Aquele mundo muito fantasioso, como se realmente houvesse uma possibilidade de eu estar aqui para crescer, produzir e morrer, tentando obter o máximo, de uma forma insaciável, de prazer que eu consiga. E, obviamente, isso não vai trazer felicidade, muito menos leveza, né? Vai continuar aquela luta desenfreada da posse, numa corrida ilusória de se chegar a algum lugar,
e passa um período em que mais uma encarnação em que a pessoa não atingiu o contato com esse ser divino do self e com o que veio fazer, né? E daí o Nietzsche vai falar: procuraste a carga mais pesada e encontraste a ti mesmo. Então, às vezes, nessa luta desenfreada, quando ela vai falar em alguns outros termos, mas aquela coisa do sofredor, a sociedade cruel, né? A gente está num ambiente realmente muito inóspito e perigoso, como são os ambientes em que a gente transita, e nós ficamos nessa coisa do ego, sentindo que realmente aquilo está difícil e eu vou dar meu máximo, porque o meu máximo já é muito e eu não tenho tempo. E, na verdade, estão acontecendo coisas boas junto. Mas se eu paro para olhar quem está se responsabilizando pelo processo, eu também vou ter que me responsabilizar. E, às vezes, inconscientemente, é uma forma de eu fugir e de seguir no ego, que quer ser o rei supremo, né? Então, o ego ele é importante, mas ele não pode ser soberano, não deveria. Pelo menos é o que a gente tem que tentar, né? Porque, óbvio, que a gente ainda está muito egocentrado. Tivemos uma educação assim, a gente sabe. Há muita propaganda e estímulos e ilusões que nos levam e que alimentam e nos confortam, e daí reforça essa persona de estar adequado no mundo, né? Quando Jesus fala para as mulheres que o seguiam, né? Teve aquele filme recente agora, a Maria Madalena, tem uma cena que ele está ali com as lavadeiras, né? Ele chega lá no povoado e chama atenção, como sempre elas: ah, mas meu marido não deixa. Você está dizendo, então, que eu tenho que romper com ele, que eu tenho que brigar? Ele: sim, estou dizendo isso. Algumas pessoas até riem no cinema, né? Salva a cena, a gente não tem que levar tudo ao pé da letra, né? Quando Jesus fala que eu tenho que abandonar pai e mãe, ele não quer dizer que tu tem que esquecer os laços, né, da tua família, que tu tem que te respeitar. Muito pelo contrário. Jesus amava muito Maria e estimula esse amor, mas no nível dele era igual entre toda a humanidade, né? Mas ele quer dizer que nós temos que ter culhão para sermos quem somos. Porque se eu ficar querendo agradar as neuroses de toda a família, é mais um motivo para me acovardar e não fazer, né? Aquilo que eu vim fazer. Então, às vezes, eu preciso, inclusive, romper com uma sociedade que está adoentada, em que eu me diferencio, e isso vai, claro, causar uma revolta, mas o meu processo é com Deus, né? Não é para provar algo para alguém, né? Então, isso tudo são coisas que a gente tem que, pelo menos, pensar, para se permitir olhar como a gente está fazendo, né? Porque não é fácil, assim, não é tão fácil quanto falando, né? A gente sabe disso. Então, ela vai usar alguns termos, assim, né? Por exemplo, esse sukha, que é a individuação, que a cultura oriental ela já traz alguns termos como se fosse o objetivo, que indivíduo, né? Individuação, ser quem eu sou, passar pela sombra, passar pela via dos complexos, conseguir realmente continuar suportando, eu vejo isso como uma via que ela traz como muito útil, suportando o sofrimento da minha pequenez e racionalizando quando necessário, porque muitas vezes nós vamos ter que planejar e pensar antes de fazer, porque a nossa tendência, nem sempre a nossa tendência selvajada, ela é a melhor para o nosso caso. Então, esse exercício ele é difícil, né? Ele é sem testemunhas também. Então, é algo conosco mesmos. E daí ela vai usar um termo hinduísta, moksha, que seria chegar naquele estágio luminoso, né? Que seria realmente conseguir acessar esse todo divino. Quando Jesus vai falar, eu e o Pai somos um, né? O que tem de tão profundo por trás disso? Que relevância isso tem? Qual é a grandiosidade dessa sensação? E quando Saulo se converte em Paulo e diz que e sente assim, reflete que agora já não era mais ele, Saulo, quem estava agindo o fariseu. Ele já estava servindo a favor do Cristo. Se nós lemos uma Boa Nova ou alguns livros que falam
né, sobre essa fase desses mártires que vieram, ou desses seres abnegados, a gente vai ver muitos deles falando isso, que eles já estão a serviço de algo maior. E é um estágio luminoso, em que eu realmente me ilumino, numen, luz, né? Mas é algo vivenciado. Vocês devem ter lido que a Jona falou que o oriental ele tem mania de querer arrancar aquilo que é ruim, e imaginando coisas boas, né? E que o ocidental quer resolver tudo com remédios. Então, não que não seja bom tu ter um pensamento positivo e não que não seja necessário remédio, mas a gente sabe muito bem que o buraco literalmente é mais embaixo. A gente realmente, para chegar num processo, né, em que uma argila inerte vira uma obra de arte fabulosa, ou que uma pérola vira uma pérola, a gente passa pelo charco, passa por essa região difícil em que a gente fica se refestelando na nossa doença e nas nossas fantasias, porque eu tenho um discurso também. Eu sou assim por quê? Né? E daí tudo que a gente imagina. Então vai um bom tempo ainda até conseguir. E é um processo sentido, ele não é racionalizado. Realmente, quando tu passa por uma atitude de consciência mais ampliada ou por um momento luminoso, é algo que simplesmente se explica, se auto-explica. Então, não é algo que eu meramente conquistei estudando, né? Então, eu realmente tenho que vivenciar na pele isso. Que mais? Qual que vocês acham que é o papel da alegria nesse processo? Ela fala de alegria, né? A Joana sempre me dá uma ideia assim de que a alegria é fundamental. E embora exista todo um processo nessa busca do luminoso, da individuação, que existe todo um trajeto no deserto interior, onde a gente se depara com as dificuldades, a alegria é o sentimento que denota a superioridade, não sei se é o termo, mas denota a elevação espiritual, né? Então, a alegria ela é do estado luminoso também, mas a alegria também tem que ser buscada, cultivada, né? Tanto é que ela, não sei se é esse o termo, mas ela abomina a culpa, né? A culpa ela é corrosiva, ela não vale, ela te incrimina, ela não te faz ser criativo, né? Então, o processo do desabrochar, do dolorimento, assim, da dor, ele é um processo vivencial que depara com o sofrimento, mas existe uma alegria, né? E essa alegria ela tem que ser buscada, vista, e ela denota uma elevação espiritual. A alegria é o sentimento de maior elevação, assim. Sensação. A questão da culpa, assim, realmente, né, ela não nos é muito útil. Só que ela é sempre o sinal de que eu ainda não estou nesse estado bom. Porque ela fala que a alegria ela vem quando eu consigo estar num caminho reto e quando eu consigo estar a serviço do meu processo, não perfeito, mas a serviço, e quando realmente as coisas que eu já estou fazendo já não me geram mais culpa. Eu realmente, ela fala em algum momento, então, assim, isso me torna naturalmente alegre. Quando a culpa vem, a gente sabe que alguma coisa foi feita, né? Alguma coisinha ali. Ninguém me recriminou, mas eu sei que eu poderia ter feito diferente. No fundinho eu sei, a gente sempre sabe, né? Eu acho que o ser alegre, ela nos diz, ele realmente já não precisa mais dessas culpas e coisas, porque há algo que já resplandece, que já está brilhando, que já foi conquistado, né? Então, é isso que a gente busca. E é uma sabedoria, né, gente? Porque nós sabemos que ter uma atitude de alegria é ter uma atitude, inclusive, de se impor frente à vida. Porque o ser alegre, além da tranquilidade, né, que a alegria ela não é afobada, se é euforia é outra coisa, né? Daí já não necessariamente é uma alegria. Além de ser algo leve, ela não está congruente necessariamente com o externo.
Pelo contrário, às vezes são situações muito difíceis para o corpo e para a vida daquela pessoa, porque não esperava, e ela mantém algo que é entre ela e Deus. Então, isso causa uma alegria, né? Mas esta alegria é um estado, não é constante, né? É um estado temporário. A alegria? É. Vocês acham que é constante, temporária? Tu acha que é temporário? Não, eu não imagino uma pessoa alegre o tempo todo. Ter esse sentimento de alegria o tempo todo. Sim. Não sei se é possível, é? Assim, para nós talvez não, né? Mas porque a gente ainda está muito oscilante nessas faixas vibracionais. A felicidade, que talvez seja esse estado de se sentir pleno e integrado e tudo maravilhoso, não é desse mundo. Então a gente já tem uma dica, né? Felicidade nesse mundo. Mas a alegria é uma conquista. Porque não quer dizer que a gente confunde muito esses termos de tristeza. Tem pessoas que estão tristes, mas dentro da sua melancolia há uma inteireza tão grande, uma confiança tão grande de que está tudo bem e uma paz de ter feito melhor, que isso para nós é alegria. Sim. Realmente não é fácil, mas assim, isso é uma alegria. Porque quando a gente pensa em alegria, nós pensamos de uma forma mais, né, florida, a pessoa sempre rindo. Não necessariamente aquele que está rindo está alegre. A alegria realmente é um contentamento, até uma resignação, muitas vezes, por se estar feliz, né? Não no termo vulgar da palavra, mas no termo até de uma conexão. Eu enxergo, assim, até lembra aquela passagem onde Jesus diz, né, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essa questão de esta leveza, essa suavidade, mesmo diante das tribulações, desses momentos mais difíceis. É uma conquista que faz com que tu não esteja mais no desespero, não esteja mais no medo, e que daí essa culpa vira responsabilidade. Então, essa confiança, essa certeza de que aquele é o caminho, de que aquilo que tem que ser feito, pelo menos eu sinto dessa forma, ele traz essa suavidade do caminhar, que para mim se traduz na alegria, mesmo que ela não se apresente externamente, seja lá um sorriso, é como se a alma por dentro ela estivesse alegre, não necessariamente expressando isso como nós percebemos hoje, a alegria. Não sei, isso que eu sinto, e até lendo os textos da Joana, ela traz isso, né? A gente pode dizer sobre esse parâmetro, né, que está vendo, que o fato de poder trabalhar na obra do Criador é um motivo de alegria. Ali no mesmo livro, quando Estevão, né, ele é escravizado, ele era uma alma dócil, ele estava, né, muito alegre, porque ele estava servindo pro Senhor, estava servindo para Deus. Então ele não via aquele pedaço de terra como de alguém que escravizava ele, mas ele via como um terreno de Deus. O trabalho, o Emmanuel vai falar algo assim, o trabalho já lhe era agradável. Vocês entendem como muda totalmente o aspecto? Porque também é um engrandecimento de alma e de consciência. Às vezes, quando eu mudo uma fantasia que eu tenho sobre uma coisa, a coisa em si se muda. E eu já não estou mais num ambiente de estresse, de perseguição, em que a sociedade me persegue, em que eu estou sendo abusado. Eu realmente estou trabalhando e eu tenho potencial, né, de lutar com aquilo na maior parte das vezes. Claro que a Joana vai falar que tem situações que a gente quase inconcebíveis, em criaturas que vivem sobre inteligentes e sensíveis, ela fala belas, inteligentes, e que estão em situações, a gente pensa em regiões, dependendo da raça em que tu nasceu, que era aquele povoado designou que esses têm que ser perseguidos, ou que tu não pode expressar, ou tu não pode estudar, ou, enfim, coisas que te tolhem o teu livre-arbítrio, e que, mesmo assim, o espírito dentro dele, ele pode estar resignado. Passa por aquilo de uma forma que é muito difícil, mas dentro de ti tu é livre, tu pode acessar e melhorar, né? Mas a gente muitas vezes
faz o contrário e é uma atitude nossa infantil, né? Não foi me dado o que eu acho que tem que ser, então os outros estão me fazendo mal. A vida é injusta. Eu não mereço. E me privando assim da oportunidade de trabalhar ativamente por aquilo que está acontecendo, que às vezes eu não compreendo, né? É natural que assim seja, a gente não compreende tudo todo o tempo, né? Duas coisas. Uma, tem o texto do Salmo 23, em que ele diz: a tua vara, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Preparas uma mesa diante de mim. É uma descrição da alegria de estar diante do bom pastor, né? O Salmo canta isso. Outra coisa que eu queria comentar é que a resiliência tem a ver com isso que tu está dizendo, né? Sim. As experiências de resiliência. O pessoal Sim. que conta a superação do Holocausto, de outras perseguições com relação às mulheres, etc. E tal, tem a Sim. ver com isso, com essa alegria interior. Muito. A resiliência, ela é muito bonita, a gente ouve falar bastante, né? Temos relatos práticos de vida. Mas, é claro, tudo aquilo que eu me esforço, porque tudo tem um preço, a gente sabe, vira um hábito e vira algo automático. Então, às vezes, Jesus, né, o próprio Jesus, ele passou por todos os estágios que a gente passou também. Segundo Emmanuel, em planetas que nem existem mais, né? Então, vocês pensam quanto tempo faz isso? É o irmão mais velho, né? Então, isso não foi dado de graça. Mas o que é conquistado é para sempre. Aquilo tudo que aconteceu, vamos tentar só... nós vamos conseguir acessar o que foi, que Jesus sentia, óbvio. Mas vamos fazer uma imaginação assim, né? Por que será que Jesus foi humilhado, sabia que ia ser beijado pelo traidor, foi entregue, né? Mesmo assim, teve todo o preparo de Judas para voltar e reencarnar e restituir a dignidade dele, como Joana d'Arc, e as mulheres, as prostitutas da época, que eram vistas os ladrões. Ele era as pessoas que ele queria... Por que ele nasceu na Galileia, que era um lugar extremamente humilde? Porque não uma Roma, uma Alexandria, muito mais imponente, né? Ele precisava, na verdade, do ambiente verdadeiro. Aquele povo galileu era rixento, brigão, mas era muito sincero, muito amoroso. Eles tinham verdadeiro prazer em receber as pessoas em suas casas. Então, a gente fica elucubrando, né? Em algumas leituras. Aquele pequeno Jesus, ele precisava só de uma florzinha para lembrar toda a majestade dele. Na nossa visão ainda materialista, a gente acha que coisas que nos acontecem são tragédias, às vezes é aquilo que nos salvou. Aquele filho que nasceu com um problema, e que eu imaginava um filho perfeito, salvou minha alma. Salvou minha alma porque eu virei dócil. Eu finalmente estou trabalhando por alguém que eu prejudiquei, que agora eu tive a oportunidade de graça de restituir. Então, muda totalmente a visão, né? Eu nasço com uma deficiência, algum problema no meu corpo, mas aquilo é uma depuração para a alma. Então, se a gente vê um espírito mais elevado, um São Francisco de Assis, né, o irmão Alegria, o irmão Sol, estava sempre alegre, dócil, faziam barbaridades com ele, né, aquele povo muito bárbaro da época. A Caminho da Luz vai dizer que eles vêm para a Igreja Católica para mostrar o que tinha que ser feito, a Igreja toma como se não fosse dela, né? Mas ele não ficou se perguntando, mas olha aí, eu estou fazendo e ninguém está vendo. Ele simplesmente viveu aquilo. O Cristo, o corpo, eu encarno. Então, realmente, quando a gente se resigna, eu realmente estou à disposição do meu processo, eu estou ativamente tentando me melhorar. É uma entrega muito, muito verdadeira, né, gente? E conforme todos esses conceitos, assim, o que a Joana pretende assim nesse capítulo, conforme, né, o que vocês vêm estudando e vêm percebendo quando vocês leram, assim, ela vai falar na plenitude, né, como um objetivo, mas o que será que ela pretende assim explicar ali, trazer à tona? Como é que é o título do capítulo desse livro, gente? A vida e a morte, né? E quando a gente pensa em vida e morte, será que isso significa um par de opostos?
ela vai falar que vida e morte são opostos. Eu entendi nesses vários itens, né, pegando todo o capítulo, que é como um ciclo, né? Ela tem o seu estágio inicial, vai atingir, tem a primeira etapa, tem a maturidade disso, e depois tem, ok, vamos nos renovar. Então vem a morte para reiniciar de novo. Ela dá essa ideia nesses vários tópicos, né? Morte e renascimento. Isso. Então, Morte, por todos os itens, a gente sente esse caminhar levando a esta conclusão. Uhum. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o título do capítulo? Bom, então, quando a gente pensa em vida e morte, né? O que as pessoas falam? A única certeza que a gente tem é da morte, né? E daí, logo depois, a vida, né? E assim vai. Não sei se é nesse capítulo ou no outro, mas depois a gente retoma qualquer coisa. Ela fala que o ser, quando ele começa a adquirir uma sensação, mais ou menos, não é chega a ser uma consciência, né? Porque o pensamento ainda está um pouco embaralhado ali. A gente começa a perceber que alguns dos indivíduos morrem e se decompõem. E aquilo vai causar um horror que está no nosso inconsciente coletivo pessoal, nos nossos arquétipos, né? Isso da humanidade. A gente tem um horror àquilo que a gente acha que desapareceu. Imagina um ser amado, um ser querido, um ser que há pouco tempo estava do meu lado, de repente ele vai e vira pó. E era uma história rica, cheia de vida, de afeto. Realmente seria uma grande traição do destino, né? Seria uma grande brincadeira de Deus se ele fizesse isso, né? Seria algo que até injustificável. Por que então que eu lutei tanto? Para onde que eu estava indo? Que tipo de relações as que eu estabeleci? Que contato foi esse com que lugar? Então, realmente, há um pavor ainda da morte e há uma ilusão de que a morte exista. Nós temos... Então, quando a gente perde alguma coisa, muitas vezes é visto como desespero. Porque eu acho que aquilo vai para lugar nenhum. Agora, se nós pensamos em renascimento, e a gente sabe que renascimentos eles vão acontecendo, né? Quanto mais evoluído um espírito, mais demora a programação espiritual, porque são muitos os detalhes a serem revistos, né? Então, nos seres assim, animais, é instantâneo, bem dizer, né? Renasce, porque o trabalho ele tem um propósito. Então, a natureza tem um propósito, a nossa morte tem um propósito, a nossa decrepitude tem um propósito, nosso envelhecimento, nosso aperfeiçoamento, né? Então, eu acho que aí ela vai trazer também uma outra ideia, né? De como a gente está encarando, falo novamente da vida, das células, né? Do sistema endócrino, sistema nervoso, que tudo se renova, o que diz que não se renova, sistema neuronal, ilhas vão substituindo aquelas regiões afetadas, né? Então, me dá muito essa ideia de um trabalho constante, que para o preto tem o branco, né? Para o escuro tem o claro, para o sol tem a lua. Então, para a morte vai ter também o renascimento. Mas isso não vai estancar, né? Com a vida carnal. E acho que o objetivo, assim, novamente ela vai falar, é essa busca, né, do nosso ego para o meu ser verdadeiro, o meu ser divino, que é o si mesmo, o self, passando então por esse processo de individuação, levando a um estágio de plenitude, porque a gente realmente nasceu, a gente deve ser feliz, né, e buscar a felicidade, não de uma forma iludida, desacorçoada. E dela vai usar um trechinho da parábola do filho pródigo, né? Que o pai está alegre quando recebe o filho, volta o filho lá humilhado. Que é o ego, né, gente? Tem um livro do Divaldo que a Joana vai analisar essa parábola. Quem que volta humilhado, sujo, que achou que ia conquistar o mundo, que mesmo com um pai amoroso, né, sai por aí e se embrenha e deixa de lado seu patrimônio espiritual, todas as suas conquistas já, é o ego, muitas vezes, no nosso centro da consciência. Muitas vezes a gente faz isso até assim,
até atuamos concretamente nisso. Eu largo o emprego com uma ideia grandiosa, né? Ou eu largo uma pessoa que eu amo muito por uma fantasia. E isso quando eu me dou conta, né? A gente tem essas atuações, assim, o ego ele vai se embrenhando e se achando dono da razão. E quando volta e é recebido por esse pai com alegria, né? Que se regozija. É uma alegria. É uma alegria a gente cair em si. A gente vê só o lado doloroso, aquela coisa cristã e culpa católica, né? Não é cristão, mas é uma coisa que as igrejas e os nossos problemas neuróticos de gerações vêm nos trazendo, né? Mas, na verdade, o processo ele é muito feliz. Porque se eu estou em busca da verdade, que eu quero saber, afinal de contas, onde que eu ando, o que eu vim fazer, e eu começo a me dar conta que realmente há uma inteligência naquilo, isso é um motivo de extrema alegria, né? É uma celebração, daí realmente eu vou comemorar, porque eu realmente cheguei lá. Ninguém quer ficar iludido para sempre, né? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem dar depois uma revisada, assim, quiserem falar de algum outro tópico que a gente não abordou aqui, a gente retoma na próxima, tá? Daí vocês já tragam. Se não, daí na outra a gente vai para o próximo capítulo, tá bom?